Bom dia, vou fazer um vídeo hoje, continuando aqui nosso bate-papo em Mateus 24. E, antes de mais nada, isso aqui é um bate-papo sobre informações interessantes desse texto de Mateus 24, a pequena Apocalipse, assim também é conhecido pelos estudiosos, que Jesus fala sobre o assunto. E vou entrar num assunto que é bem interessante. Diz lá, Mateus 24, 36. Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, mas somente o Pai. Ponto. Para aqui. Então Jesus está falando que ninguém sabe da profundeza do plano de Deus Pai, né? Tem certas coisas que só o Pai sabe. Já é uma coisa interessante. E aí eu já fui algumas vezes falar sobre assuntos desses de revelação. E aí as pessoas jogam esse texto aqui na sua cara como se fossem os especialistas do sagrado. Só se for especialista daquilo que não sabe. Então, primeira coisa que ele está falando da hora do retorno de Jesus na parousia. Ok? Quanto é a hora, o dia, ninguém sabe. Está falando que nem ele, nem os anjos, só o Pai. E eu escutei assim, nem Jesus sabe. Vontade de rir é grande, né? Neste momento que Jesus está falando, há 2000 anos atrás, ele não sabia. Não? Como assim? Tem duas perguntas do como assim. Mas ele não é Deus? É. Mas ele, quando aceita a vontade do Pai, se esvazia de todo o poder divino, se encarna no seio de Nossa Senhora de Maria Santíssima, ele deixa para trás não só o poder divino e todo o seu conhecimento, tornando-se 100% homem, um homem diferente porque ele também é 100% Deus, mas esvaziado das suas competências e conhecimentos. Quando ele vai vivendo a sua vida humana, aprendendo sobre a palavra, na sua oração, nos seus encontros com o Pai, é que ele vai escutando tudo do Pai e aprendendo de novo aquilo que ele já sabia. E a revelação para ele é feita completamente, né? Que é diferente do nosso para a gente. Mas para ele era completo. Tanto que várias vezes ele vai falar isso. Eu falo não daquilo que eu sei, mas daquilo que eu escutei do meu Pai que está no céu falar. Então, ele não se evoca nem a ele próprio a doutrina. A doutrina vem direto de Deus Pai. O conhecimento, a revelação, direto de Deus Pai. Então, aqui ele faz esse adendo, né? Somente o Pai sabe a hora, o momento, o dia, né? A hora H, o dia D, o momento N, né? Só o Pai. Até hoje é assim? Não. Como é que você fala isso? Quando Jesus morre, ressuscita, vai ao céu, o que foi que João viu? O Pai dá a Jesus o livro, que tem os selos e toda a revelação. O que é a revelação? Todo o plano de Deus, né? Lembra que João ficou até desnorteado, porque foi falado no céu, quem pode abrir este livro? E ninguém podia. E João fica triste, porque ninguém é justo, né? E Jesus, quando é dado a Jesus, ele é
Cordeiro de Deus. Ele é Deus e ele pode. Então Jesus vai lá, pega o livro e abre. Então quer dizer que ele abre, ele tem acesso a todo o conhecimento, a toda a informação direto do coração de Deus Pai. Dá para entender? Então o Pai sabe, Jesus sabe. Ok? Esses dois eu tenho certeza, o Espírito Santo é óbvio que sabe. Né? Deus sabe. E de acordo com aqui, primeira coisa, só eles. Os anjos sabem? Não sabem. Então os demônios sabem? Não sabem. É uma revelação que é dada a Deus quando Ele quiser, a quem Ele quiser. Ah, mas como assim? Sabe como eu sei? Isso também vale uma coisinha aqui. Muita gente troca as informações, deve ser um probleminha, né? Que fala assim, o Senhor não pode falar das coisas com antecedência, só o Pai sabe. Opa! O Pai sempre fala das realizações futuras que irão acontecer aos seus mais chegados. Antigamente a gente chamava de profetas. Aos seus santos, aos seus justos. Né? Na linguagem antiga falava justos. Então Deus, o Pai, fala com seus amigos as suas revelações com antecedência. Ele sempre fez isso. E nós falamos, Deus é fiel. Por que a gente fala que Deus é fiel? Porque Deus não muda o seu comportamento, o seu jeito de agir. Então, se Deus falava no Antigo Testamento, Ele falava nos tempos de Jesus, Ele falava nos tempos dos grandes santos, e Ele fala até hoje. Igualzinho. Não muda nada. Então, Deus sempre fala aos seus com antecedência os acontecimentos. Okay? O que Ele vai fazer, o que Ele está planejando, Ele fala. É da natureza do próprio Deus isso. Ok? Então acaba com aquele negócio, o Senhor não revela com antecedência, revela. Se você não acredita nisso, você não é católico. Porque toda revelação é feita com antecedência. Que coisa, né? O próprio Jesus vai mostrar isto, né? Aqueles dois discípulos de Emaús, que ele fala sobre toda a palavra de Deus, os antigos profetas e os ensinamentos sobre a vinda de Cristo e o que aconteceria com ele. Então está lá, então o Senhor fala com antecedência, às vezes antecedência de 1000 anos, 2000 anos, né? Mas fala, e várias vezes. Então, primeira coisa que Deus fala. Segundo, então existe um segredo selado, que só o Pai sabe e Jesus agora, né? Desde a sua... que ele foi lá, sentou junto com Deus Pai, ele sabe, ele é Deus, né? Mas olha que coisa interessante. O problema é que as pessoas leem um trechinho da Bíblia, um versículo, e tomam ele como uma verdade absoluta sem entender o contexto e tudo que está sendo falado, né? Então eu falei, sobre aquele dia, sobre aquela hora, só o Pai sabe, nem os anjos, mas ninguém não sabe, né? Aí as pessoas pegam sua ferro e fogo e começam a falar besteira. Por quê? Eu vou explicar. Assim como foi nos tempos de Noé, assim também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então tem um segredo aí. Tempo de Noé. Segura que depois a gente fala. Nos dias que precederam o dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Os homens de nada sabiam, até o momento que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será na volta do Filho do Homem. Duas coisas aqui importantíssimas. Primeira coisa, Jesus vai lembrar da época de Noé. Primeira coisa que eu quero perguntar, você acredita na Bíblia, no que está escrito sobre Noé? Eu acredito, tal. Tá bom, mas como é que foi? Choveu, né? Eu já expliquei, né, em outro vídeo como aconteceu. Mas você acredita que a água subiu? Né? Que alagou tudo? Né? Tem gente que vai falar, não, foi só naquela regiãozinha, foi só não sei aonde, foi só aqui, foi só lá. Né? Não, Jesus está dando uma mensagem.
Então, temos que olhar o tempo de Noé, né? Os homens casavam, bebiam, faziam farras, né? Como se, né? Pouco importa o que Deus pensa. Ó, a sua revolta contra Deus, ele chegou ao nível máximo. Tem que ler o livro de Noé. Tem que ir lá olhar o que eram em tempos anteriores a Noé, né? Quais foram os erros que foram feitos para que Deus fizesse o dilúvio? Aí você vai ter que voltar em Enoque. Complicou bastante, né? Mas tudo bem. Mas Jesus vai falar disso. Faz referência, né? Então, Deus quer falar uma coisa. Existiu castigo no tempo de Noé, e isso aqui é um outro castigo que ele vai fazer referência, né? No tempo de Noé foi pelas águas. Nesse castigo que virá no final dos tempos será pelo fogo. É um outro tipo, né? Mas ele está querendo falar alguma coisa. Então, você acredita realmente que aconteceu aquilo? Ah, não tem a arca, nunca acharam. Acharam. Vai lá no Monte Arará, a 5.300 metros de altura. 5.300 metros. Como é que, se você falar que não existiu o dilúvio, como é que uma arca daquele porte, daquele tamanho, foi parar a 5.700 metros de altura? Só tem um jeito, né? Que aconteceu e ela foi ali, ela aportou a 5.300 metros. Isso porque já tinham abaixado muitas águas. Então tem vários segredos aí que você não sabe, né? É interessante, né? Então, segunda coisa, nos tempos do grande dilúvio, ninguém sabia, né? Os homens não sabiam. Mas todos os homens não sabiam? Não. Noé sabia. Como assim? Ele faz referência direta, mas ele não percebe isso. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Como é assim com o quê? Assim como foi nos tempos de Noé. Aí o pessoal só pega o pecado, o erro. Não, tem o pecado, o erro, mas tinha os eleitos. Aqueles que o resto de Deus que sobraria. Quem eram? Noé e sua família. Noé sabia. Então, assim como Noé sabia, ele faz uma referência, ele vai dizer, é linkado com o texto anterior, que ele está falando que ninguém sabe, somente o Pai. Ele fala, somente o Pai. Assim como foi no tempo de Noé, também acontecerá na vinda do Filho do Homem. Então, ele fala, o segredo é Noé, da frase. E ele está falando que Noé sabe, porque Deus o revelou, o que ele ia fazer. Primeiro no futuro, ele veio o dilúvio, que ia acontecer isso. Depois ele falou sobre os animais, ele falou que ia fazer a arca. Noé demorou, dizem, né? Foi mais de 100 anos fazendo aquela arca, né? Então, qual era a contagem regressiva? A contagem regressiva era o dia que Noé fecharia a porta da arca. Então, Noé sabia, à medida que a arca estava sendo preparada, estava sendo construída, que aquilo ia terminando, ele saberia que o dilúvio estava se aproximando, o tempo do dilúvio. O tempo do dilúvio seria exatamente, começaria quando ele fechasse a porta da arca. Então Deus está te dando uma chave, né? Há algumas coisas que têm que acontecer, que nem a montagem da arca, para que venha a vinda do Filho do Homem. Se você for sábio, você entenderá essa mensagem, né? Os homens em geral não sabem. Casavam-se, bebedavam-se, viviam como se não houvesse amanhã, né? E ele continua. 2 homens estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Tomado é tomado para Deus, e outro será deixado.
Duas mulheres estarão moendo milho, uma será tomada e outra será deixada. Devem ser amigas até, né? Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que virá o Filho do Senhor, em que virá o Senhor. Sabei que, se o pai de família soubesse a hora da noite que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Por isso, estáis também vós preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não pensardes. Aí, parece que ele se contradiz com o que ele diz antes. Não, ele dá a regra geral, que na verdade são duas, né? Vivei preparados para a vinda do Filho do Homem. E dois, você não sabe a hora. Só se você for ali, né, Noé. Como a gente, a maioria de nós, não é Noé, não tem essa conexão com Deus que Noé tinha, nós temos que fazer o quê? Viver preparados. O que é viver preparados? Como se a vinda do Filho do Homem fosse nos nossos dias e logo nas próximas horas. Como é que você fala um negócio desse? Você é maluco? Eu sou tão maluco com essa frase quanto qualquer santo da Igreja Católica. Que todos os grandes santos viviam isso. Vivei como se a vinda do Senhor fosse próxima nos próximos dias. Tá bom? Então essa parte é muito interessante. Paz e bem.